Na aula passada, nós trabalhamos nos problemas relativos ao histórico e os aspectos filosóficos da aprendizagem baseada em problemas. Nessa parte do curso, nós vamos analisar os processos envolvidos na aprendizagem baseada em problemas. Quando você começa o processo de aprendizagem baseado em problemas, no dizer de Barrows, você precisa primeiro encontrar o problema. O problema, ele é central. Então você vai em direção à grade curricular ou à sequência de aprendizagem que você tem e você vai achar um problema que é adequado ao seu processo, à sua sequência de aprendizagem. E esse problema, ele deve se direcionar ou se particularizar na apresentação de uma situação particular ou cenário. Então, existe o problema e a situação problema. A situação problema é onde você vai apresentar o seu problema em uma situação real de aprendizagem. Isso vai aproximar o seu aprendiz do mundo real e vai motivá-lo a trabalhar no problema que você elaborou. Em terceiro lugar, você vai trabalhar no entendimento do problema por parte do aprendiz. O que é que ele entende do problema? O que é que ele sabe? Quais são os fatos conhecidos do problema? O que é que ele desconhece? Quais são os limites do seu conhecimento? Em seguida, o aprendiz ele entra no processo de autoaprendizagem. Por quê? Porque existem conhecimentos que ele não tem e ele precisa buscar. E ele vai procurar onde? Ele vai procurar nos livros dele, ele vai procurar na internet, ele vai procurar nas redes sociais, em todos os lugares que ele puder achar, ou mesmo através da realização de entrevista com especialistas, pessoas que conhecem aquele assunto melhor, para dirimir suas dúvidas. Nesse período ele começa a refletir sobre o conhecimento adquirido e ele vai retornar ao problema para resolvê-lo. Então, quando ele chega no problema, ele vai olhar o problema à luz do que ele já sanou quando ele trabalhou no processo da aprendizagem. Então, ele aplica e avalia se foi o suficiente o que ele aprendeu no processo de aprendizagem para ele resolver esse problema. E, por último, ele vai incorporar o conhecimento e a habilidade dele à resolução do problema. Então, isso vai envolver o trabalho com o problema e o estudo individualizado, sumarizado e integrado ao conhecimento do aprendiz. Então, aqui todo o trabalho que foi feito, tanto na etapa 3, como 4, 5, ele é consolidado na etapa 6. Em seguida, nós descreveremos os elementos que compõem uma abordagem baseada em problemas. Então, em primeiro lugar, você tem que observar o enunciado do problema. O enunciado do problema é muito importante e ele é motivador para a intervenção dos aprendizes no ambiente. Então, por exemplo, você tem a construção de um cenário. Um exemplo de cenário é você é responsável pela construção de uma cidade. Então, como é que você vai construir
construir toda a parte de planejamento da cidade. Você também tem, dentro dos elementos da abordagem baseada em problemas, os papéis que o aprendiz vai poder trabalhar. Então, por exemplo, o aprendiz, ele pode se transformar num tutor, ele pode ensinar outro aprendiz, ele pode trabalhar colaborativamente, né? Ele pode fazer o papel de cético. Então, essa ideia de papéis dentro da abordagem baseada em problemas é um problema de pesquisa e que deve ser bem formulado. Outro elemento que deve ser analisado é a possibilidade de questionar, de fazer questões. A partir da análise das situações que existem no mundo real, você começar a questionar. Então, o questionar é central, como a gente já falou. Outra coisa que deve ser trabalhada normalmente numa abordagem baseada em problemas é que o problema já não fica mais centralizado em um professor que ensina e nos aprendizes que recebem o conhecimento. O conhecimento é compartilhado em grupos que se unem para achar soluções. Quando ele tira alguma conclusão, o que acontece? Ele vai tentar fazer uma análise crítica para saber como se chegou a determinada conclusão. Em seguida, você vai trabalhar sempre em cima de compartilhamento de apresentações. Então, por exemplo, uma tecnologia que está sendo muito utilizada hoje para a aprendizagem baseada em problemas é essa tecnologia que eu estou organizando o conhecimento para vocês, que são os mapas mentais. Então, os mapas mentais são importantes, porque eles permitem o compartilhamento de apresentações. E também, por último, você vai precisar, dentro da abordagem baseada em problemas, você ter um processo de avaliação, que a gente vai retornar a esse assunto na segunda parte do curso. Devemos refletir também, no âmbito da aprendizagem baseada em problemas, sobre as estratégias que devem ser utilizadas quando alguém vai aplicar a aprendizagem baseada em problemas. Então, uma coisa que acontece na escola, é quase um padrão na escola tradicional, é que o professor, ele entra na sala de aula, no primeiro dia, ele imagina que o aluno é uma tábula rasa, ele é um recipiente vazio, onde vai se colocar o conhecimento, a informação. No entanto, nós sabemos que todos nós temos conhecimento prévio acerca de um determinado domínio. Então é importante esse diálogo para você detectar que tipo de conhecimento você já possui sobre o assunto, para você não repetir e você poder debater bem e dialogar, chegar a negociar significados com o grupo a partir dessa ideia de conhecimento prévio. Então, em segundo ponto, a gente vem para as necessidades. Então, o que queremos, o que necessitamos, o que é desconhecido no problema. Então, é importante que a gente saiba que algumas coisas são desconhecidas e que a gente enumere essas necessidades, essas coisas que ainda não são conhecidas. Em seguida, você tem o como.
como e onde procuraremos as respostas, como organizaremos a nossa investigação. Então, como é que você, a partir do conhecimento prévio do aprendiz, das suas necessidades, como é que você organiza as suas informações, as suas respostas? E você vem para o processo de aprendizagem. O que nós esperamos aprender? O que nós aprendemos? Nós sabemos que sempre detectar o que você já aprendeu é bem importante. Em seguida, você tem a aplicabilidade disso tudo. Como é que a gente vai pegar esse conhecimento? Como é que a gente vai aplicar na nossa vida pessoal? Como é que a gente aplica nos nossos projetos? Quando você trabalha na abordagem baseada em problemas, fica muito mais fácil você entender e contextualizar o conhecimento que você adquire. E a partir dessa aplicabilidade, você vai verificar que novas coisas, novas questões vão surgindo e que você, evidentemente, vai gerar questões. Essa é uma estratégia bem conhecida, essa OPQ, que é uma estratégia para gerar questões. Você observa, é como o cientista faz, ele observa objetivamente, pensa reflexivamente e questiona com muita frequência. Então, esse processo OPQ, observe, pense e questione, ele é uma boa estratégia de aprendizagem. Então, podemos dizer que na aprendizagem baseada em problemas, quando ela é aplicada principalmente na sala de aula, particularmente na sala de aula, ela é ideal para a sala de aula tradicional, porque você tem na sala de aula tradicional um grupo bem heterogêneo, pessoas de diferentes níveis cognitivos e conceituais. E você pode fazer, a partir dessa abordagem, os aprendizes colaborarem em vista de solucionar problemas. E a motivação principal é que quando você bota a abordagem baseada em problemas na sala de aula, você pode associar o estudo realizado a aplicações no mundo real. E também que as tarefas são muito relevantes para a vida. Então, trabalhar tarefas relevantes para a vida melhora bastante a aprendizagem. Então, nós partimos da aprendizagem tradicional, passiva, onde as informações são repetidas e as respostas já são predeterminadas, já são conhecidas do professor, para uma abordagem baseada em problemas, que é uma abordagem ativa, né? O professor apenas aconselha e o aprendiz examina o problema e verifica possíveis soluções e produz o resultado final. Então, isso nós chamamos de aprendizagem ativa. Então, um exemplo de um problema nessa abordagem é: os pais têm reclamado acerca da comida servida na cafeteria de uma escola. Elas reclamam do valor nutricional do alimento, também que eles não são adaptados à cultura alimentar dos familiares. A classe é convidada a analisar as queixas e preparar um conjunto de recomendações sobre a alimentação a ser servida na cafeteria da escola. Então, nesse problema aqui, que é um problema bem contextualizado, você quer o quê? Que o aprendiz tenha aqui habilidades de encontrar informações, resolver problemas, apresentar soluções, por exemplo. Então, para cada problema, ele deve ser bem anunciado, o anunciado dele deve ser bem claro, justamente para que nós possamos resolver e aprender com esse anunciado. Então, o problema, ele é fundamental na abordagem. Então, como você elabora um problema? O que é que você tem que levar em conta quando você vai elaborar um problema para o seu público-alvo, para o seu grupo de aprendizes, por exemplo?
Então a primeira coisa que tem que fazer é olhar o conteúdo. Se o conteúdo ele é adequado ao grupo-alvo, ao grupo que você vai trabalhar. As habilidades, que habilidades o problema vai ajudar a resolver. Por exemplo, as habilidades comuns, que normalmente a gente trabalha na sociedade moderna, é a escrita, a verbalização, o raciocínio lógico, científico, tudo isso é importante de ser analisado, levado em consideração quando você está analisando o problema. Então, para resolver aquele problema, qual é a disponibilidade de recursos que o seu público-alvo tem? Então, os recursos que você vai colocar, vai solicitar, estão disponíveis nas bibliotecas, na internet ou no ambiente da escola? Então, isso é muito importante. Como é o enunciado do problema? Ele é apropriado para o aprendiz? Ele vai ser possível utilizar a experiência do aprendiz? O aprendiz vai ter experiência para resolver o problema? É baseado no currículo da escola, no conteúdo que a escola trabalha? Permite a utilização de uma série de estratégias de ensino-aprendizagem? E outra coisa importante aqui é porque a gente costuma pensar a aprendizagem baseada em problemas como resolução de problemas. No entanto, na aprendizagem baseada em problemas, normalmente você tem uma abertura maior para questionar. Você não tem, por exemplo, aqueles problemas lógico-matemáticos que são fechados. Você está trabalhando com domínios que nós chamamos de fracamente estruturados. São domínios que são passíveis de questionamento. Ninguém tem um domínio total sobre ele. E você precisa entender a questão focal. Qual é a questão mais importante dessa problematização? Quais são as questões essenciais do problema? E depois você tem que analisar como é que você vai avaliar esse problema. Porque na abordagem do problema você tem um processo de avaliação do problema. Uma vez que você elaborou o problema, que isso é uma meta importante e no nosso curso de especialização, no fórum que eu vou passar, vocês vão elaborar problemas. Então, quando você elabora o problema, você fez avançou bastante em relação à abordagem do problema, já na elaboração. Mas você precisa conectar o aprendiz àquele problema. Conectar o aprendiz àquele problema significa que você vai trazer o aprendiz para a experiência dele. Como é que ele é pessoalmente, como é que ele é em relação à família dele, como é que ele é em relação aos amigos, quais são as mídias que ele prefere, ele trabalha na televisão, filme, música, redes sociais, wiki, blogs, WhatsApp. Quer dizer, qual é a mídia preferida dele? Em função da mídia preferida dele, você vai também realizar uma conexão mais forte. Então essa é uma forma importante, porque se você trabalhar a conexão do aprendiz com o problema, você vai fazer com que o aprendiz ele utilize e ele tenha prazer em trabalhar com essa situação problema. Uma vez que o aprendiz foi conectado, ele tem prazer em trabalhar naquele problema, a gente tem que identificar quais são as ideias iniciais, por exemplo, que o aprendiz tem sobre aquele problema. Então, certamente ele deve conhecer alguns fatos,
ele pode ter algumas hipóteses. Como toda ideia de ciência, nós temos que pensar que o aprendiz tem hipótese, tem que pensar o aprendiz como um cientista. Então, qual é a ideia? A ideia é que ele faça uma primeira visão geral sobre a solução do problema. Então, essa aqui vai ser uma planilha onde você vai trabalhar essa coluna todinha, indicando as ideias do aprendiz. Em seguida, além das ideias que o aprendiz tem, ele vai ter a possibilidade de listar os fatos sobre aquele domínio do conhecimento, sobre aquele problema. Então, quais são os fatos? O que que aconteceu? Será que eu consigo extrair alguns fatos do próprio enunciado do problema? Será que eu consigo entrevistar alguém e descobrir alguns fatos? A verdade é que esses fatos eles podem ser extraídos de cursos anteriores, livros, televisão, internet e redes sociais. Então, mas é importante que o aprendiz não confunda fatos com opiniões. Então, fatos são indiscutíveis, opiniões são às vezes lamentáveis, porque uma opinião muitas vezes ela não tem uma base científica de comprovação. Então é importante explicar ao aprendiz a diferença entre você trabalhar fatos que já são, por exemplo, conhecidos cientificamente, com opiniões que são apenas especulações muitas vezes. Então veja, você tem a coluna das ideias, a coluna dos fatos, e agora nós estamos criando a coluna onde, a partir das ideias do aprendiz e dos fatos que ele colocou, ele vai detectar quais são os limites de conhecimento que ele tem. Então, isso faz parte da abordagem do problema. Eu descobri o que eu sei e o que eu não sei. Os limites de conhecimento são muito importantes. Eles são, uma vez que eu tenho listado fatos, listado ideias, identificar os limites do conhecimento, que são questões que devem ser respondidas para a resolução do problema. Ela não tem uma solução fácil. Então, os limites do conhecimento são muito importantes. Então, só sintetizando, você tem um problema que é listado em fatos e ideias. E o problema é identificando seus limites de conhecimento. São questões que você não sabe como responder. E depois você entra, quando você planeja a solução, a partir desses fatos e ideias, você tem pessoas que podem ser entrevistados, livros contendo tópico, internet, redes sociais. Então aqui no planejamento da solução, você vai colocar todas as questões que você tiver em relação à solução do seu problema. Então isso não é a solução ainda, é um plano de solução, ou um planejamento da solução. Então é muito importante que o problema talvez não esteja resolvido nessa fase, ele ainda vai passar por uma segunda triagem. Então, a gente vai mostrar aqui rapidamente um estudo de caso que aconteceu com um grupo do segundo grau, em que o professor ele construiu um problema a partir do diálogo com os alunos. Ele verificou que na turma dele, muitos parentes sofriam de um problema chamado indigestão ou azia. E esses alunos eles não entendiam muito bem o que significava azia ou indigestão. O médico
dizia muitas vezes que era excessiva quantidade de ácido no estômago, e normalmente ele prescrevia antiácidos. Mas os parentes ficavam confusos e as crianças também ficavam pensando o que era aquilo, por não entenderam o que significa ácido e antiácido, assim como que produto escolher. Então, a ideia desse problema é que vocês irem ajudá-los a descobrir o que está acontecendo com o estômago deles e como escolher o produto correto. Na primeira coluna de ideias, são as primeiras ideias que os alunos trabalhavam com o professor. Então, você tinha ideias como: dê um artigo para eles lerem, para os parentes lerem. Compre um remédio caro, para ver se resolve. Mude a dieta deles. Ou escreva dicas para ele. Então, isso aqui foram as ideias iniciais que foram tiradas do contato entre o professor e os aprendizes. Em seguida, eles analisaram alguns fatos. Alguns fatos eles pegaram em livros, ou eles conheciam de alguma forma, e eles listaram na tabela. Então, por exemplo, eles descobriram que indigestão é igual a estômago ácido. Comprar um remédio caro, normalmente prescreve antiácido. A prescrição de antiácido, a azia é igual a indigestão por acidez. Então, essa constatação. E o antiácido ajuda a diminuir a acidez. Então, são fatos que eles descobriram através do diálogo ou pesquisa na internet que eles fizeram. Em seguida, eles preencheram, quando eles analisaram as duas tabelas, a terceira coluna, os limites de conhecimento. Então, eles viram os fatos que indigestão é igual a estômago ácido e perguntaram o que significa indigestão. Eles não sabiam. Ele disse que o médico prescrevia antiácido, mas eles perguntaram o que é antiácido. Então, os aprendizes tinham limites do conhecimento. Então, você tinha azia igual a indigestão. Como o antiácido atua? Como o antiácido atua? E em outro ponto ele disse que o antiácido ajuda a diminuir a acidez. Então, a pergunta: o que faz o estômago ácido? Isso aí fez com que a possibilidade de você chegar num plano de solução fosse maior, a partir dessas ideias, fatos, limite de conhecimento. Por último, nós temos o seguinte ponto. Ele perguntou o que significa indigestão, e o plano de solução para responder essa questão foi pesquisar na internet. E depois você vem que ele prescreveu ácido, que é antiácido, ele mandou usar o dicionário. Ele falou que a azia é igual a digestão por acidez, como o antiácido atua, e a sugestão, o plano de solução foi começar entrevistando o farmacêutico. O antiácido ajuda a diminuir a acidez, o que faz o estômago ácido? Faça um experimento para saber o que é um estômago ácido. Isso é muito interessante. Então, ele passou por todas as fases da aprendizagem baseada em problemas e, por fim, ele chegou a algum princípio, né, de sugestão de solução. Na próxima aula, nós vamos trabalhar a avaliação em aprendizagem baseada em problemas, a avaliação do aprendiz, do professor e do problema. Quais são os problemas reais, alguns problemas reais que gostaria de coletar com a ajuda de vocês nessa semana, alguns exercícios, para que nós tenhamos um processo de reflexão
na próxima semana, bem interessante, sob abordagem baseada em problemas. Obrigado pela atenção.